Estreia adiada no Palmeiras. Te trago a chance de o técnico trocar o Palmeiras por um clube do exterior. Bem sobre os planos do Palmeiras. Prepara a estreia de um novo uniforme. Além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a estreia de reforço no Palmeiras pode ser adiada. É que Barbosa, comprado do Botafogo por 20 milhões de reais, seria preparado para a estreia dele no retorno do Palmeiras depois da Copa do Mundo, jogo marcado para 22 de julho contra o Curitiba. Só que o STJD decidiu puni-lo com 2 partidas de suspensão por conta de uma expulsão em jogo contra o Flamengo, quando ele ainda vestia a camisa do Botafogo no mês de março. Barbosa já cumpriu um jogo de suspensão e a menos que o Palmeiras consiga recorrer dessa decisão, o Barbosa só terá a oportunidade de estrear pelo Verdão no dia 26 de julho, partida contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Não que vá mudar o preço do dólar. O Palmeiras até aqui jogou sem o Barbosa, mas imaginava-se que depois de gastar 20 milhões de reais, uma contratação com 2 meses de antecedência, com o Barbosa participando de toda a pré-temporada que ainda não começou, que ele pudesse estar à disposição. O Palmeiras pode recorrer dessa decisão e imagino que o fará. Já Figueiredo, volante da base do Palmeiras, rescindiu seu contrato de forma amigável com o Verdão e será jogador do Sub-20 do Ceará. O Palmeiras também fica com 30% do valor de uma venda futura. Conversei com o Hugo Cajudo, empresário de Abel Ferreira, na pauta a possibilidade de o técnico deixar o Palmeiras para trabalhar no exterior, a última das especulações de que ele interessaria ao Fulham. Abre aspas para o Hugo Cajuda, o Abel Ferreira não treinará o Fulham, nem sairá para nenhum clube no meio do ano. Inclusive, há ofertas agora, mas ele não sairá por dinheiro nenhum, nem para liga qualquer. Importante lembrar que na última renovação de contrato de Abel Ferreira e Palmeiras, no fim do ano passado, o novo vínculo foi estendido até dezembro de 2027, mas retirou qualquer pagamento de multa em caso de quebra, ou seja, se o Abel quiser deixar o Palmeiras, ele pode sair sem indenizar o Verdão, a recíproca verdadeira, se o Palmeiras optar por dispensá-lo. Abel, que completou mais de 5 anos com a camisa alviverde, já soma 11 títulos. Nesse momento ele passa férias com a família e tem reapresentação marcada para o fim desse mês, com a segurança, a garantia de que seguirá no Palmeiras, apesar das especulações. Abel esteve cotado, cogitado, consultado em alguns clubes europeus, mas a única oferta oficial que ele teve mesmo, que a gente soube, foi do Al Sadd. Ele, inclusive, chegou a fechar um acordo com o clube Qatar, que ficou muito revoltado de o Abel ter desistido na última hora e cobrou na FIFA uma indenização de 5 milhões de euros. Na oportunidade, Abel e Palmeiras chegaram a um acordo, repassaram um percentual de um jogador para o Al Sadd e o restante foi descontado de vencimentos de Abel Ferreira. Treinador português, o maior vencedor entre todos os gringos que já passaram por aqui, tem também o maior salário entre técnicos de clubes na América do Sul, cerca de 3 milhões de reais por mês. Somente Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, tem um salário maior entre os técnicos que atuam na América do Sul, mas aí numa condição diferente de técnico da seleção. Ancelotti ganha 5 milhões de reais mensais. Verdão está avançado na tratativa para fechar com o meio-campista português Fábio Só. 18 anos de idade, é volante e disputou as últimas temporadas pelo Burnley. Na temporada 25-26, se dividiu entre o time sub-18 e o time 21. Foram 24 partidas e 4 gols, números interessantes, especialmente para um volante. Atleta que havia atuado no sub-15 do Newcastle, se transferiu para o Burnley e é mais uma descoberta internacional do Palmeiras, que contratou na temporada passada, mas passou a utilizar nesse ano o zagueiro marfinense Koné, de 1,93 m de altura, 18 anos de idade, alguém super elogiado pelo técnico Abel Ferreira, que deve ganhar alguns minutos e ser peça mais importante no time principal. Como é que você vê esse modelo de contratações da base do Palmeiras? Vale a lembrança de que desde que João Paulo Sampaio se tornou o homem forte do futebol da base, o Palmeiras já ultrapassou 2 bilhões de reais com vendas de atletas formados em casa nos últimos 10 anos. Atacante francês, 30 anos de idade, que brilhou anos atrás com a camisa do Manchester United, pois saibam que o jogador está livre no mercado. Nas últimas horas, ele rescindiu seu contrato com o Monterrey do México e está à procura de interessados por qualquer parte do mundo. Vale a lembrança de que vários times brasileiros têm contratado jogadores que já tiveram seus momentos de fama, somente o Corinthians, por exemplo, com o Memphis Depay, é uma ótima lembrança. O Martial não brilhou com a camisa do Monterrey, essa é uma grande verdade.
Foram 21 jogos, um gol marcado e 2 assistências. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 2 dessas partidas. Antes, já havia passado pelo AEK da Grécia com números um pouco melhores, 24 jogos, 9 gols e 2 assistências. Apesar de nem ser um veterano, aos 30 anos de idade, está muito claro que é um atacante bem distante daquele que brilhava com a camisa do Manchester United e também da seleção francesa. O Martial chegou a jogar 30 partidas pela seleção da França com 2 gols marcados. Caberia no seu time do coração? Você gostaria que Anthony Martial vestisse a camisa do seu time? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema, beleza? E o Palmeiras pretende lançar seu terceiro uniforme na cor azul contra o Vasco. Partida do Campeonato Brasileiro marcada para 23 ou 24 de agosto. A CBF ainda não bateu o martelo. O que se sabe é que a Puma pretende começar a vender esse uniforme poucos dias antes, coisa de 2 ou 3 dias antes. Dá para contar que a relação entre Palmeiras e Vasco ajuda nesse lançamento. O Palmeiras e o Vasco têm uma relação histórica que se tornou ainda mais próxima nos últimos meses, desde que Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira, passou a negociar a aquisição da SAF vascaína. A gente pode ter Leila Pereira como presidente do Palmeiras e seu enteado como dono da SAF vascaína, há quem garanta, inclusive, nos bastidores, que assim que deixar a presidência do Palmeiras em dezembro de 27, a Leila Pereira pode acabar ocupando o cargo de dona do Cruz Maltino. O que você pensa sobre camisas alternativas de cores diferentes? E o Palmeiras vestindo azul, você gosta? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Que o Atlético de Madrid monitore e tenta a contratação do atacante argentino da seleção do país dele e do Palmeiras, isso não é novidade. Mas a Gazeta Esportiva informou que nos últimos dias o Barcelona entrou em contato com o Palmeiras para perguntar sobre as condições e para entender também se já havia um acordo entre Palmeiras e Atlético de Madrid. De acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, a resposta do Palmeiras foi de que não há nenhum negócio fechado com o Atlético de Madrid e que o Verdão espera por propostas a partir de 40 milhões de euros para vender Flaco Lopes. Vale a lembrança de que o Atlético de Madrid corre o risco de perder Julián Álvares e um dos interessados é justamente o Barcelona, que chegou a oferecer 120 milhões de euros, a proposta foi recusada. Nas últimas horas, o Real Madrid ofereceu 150 milhões de euros e através das suas redes sociais o Atlético de Madrid deu risada da proposta e a descartou. Pois bem, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no Palmeiras para perguntar: vocês foram procurados pelo Barcelona? Existe alguma negociação? E a resposta que eu ouvi é de que pode ter havido algum contato do Barcelona com o staff do atleta, mas com o Palmeiras ninguém do Barcelona conversou. Essa notícia acabou surpreendendo a todos lá no Palestra Itália. O Palmeiras recusou propostas da Europa, mas não em relação a jogadores, e sim para fazer pré-temporada fora do país. Você sabe que todos os clubes de futebol da Série A deram férias a seus atletas e no fim desse mês eles se reapresentam para iniciar uma espécie de intertemporada, em que vai se trabalhar fisicamente para que, na volta às atividades no futebol brasileiro, o Palmeiras, por exemplo, reestreie em 22 de julho contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro para que seus atletas tenham uma condição interessante. O Palmeiras analisou, estudou e rejeitou as 2 ofertas que tinha para fazer essa intertemporada em território europeu. Toda a preparação física do Palmeiras será feita na Academia de Futebol em São Paulo, com direito a 2 amistosos que ainda estão sendo resolvidos. Importante contar que vários clubes brasileiros vão estender essa intertemporada para Portugal, Argentina, Uruguai, entre outros. A decisão do Palmeiras é diferente e faz valer a vontade de Abel Ferreira. O Abel entende que esse foco na preparação dentro de casa, sem grandes novidades e distrações, pode ser determinante para o restante da temporada. O Palmeiras tenta seguir sendo campeão. Já conseguiu o título do Campeonato Paulista, mas pro torcedor alviverde ainda falta bastante. Qual a chance de Abel Ferreira trocar o Palmeiras pelo Fulham da Inglaterra? Você sabe que o time inglês, que permaneceu na primeira divisão, perdeu recentemente Marco Silva, técnico português que preferiu ir treinar o Benfica no lugar de José Mourinho. Pois bem, o Fulham tinha negociações avançadas com Kieran McKenna, treinador que havia feito sucesso com o Ipswich Town na temporada passada. Mas o McKenna acaba de anunciar que vai tirar um ano sabático, ele não pretende trabalhar por agora. A partir daí, uma série de nomes tem pipocado no Fulham. Entre eles, as especulações indicam que o Abel poderia ser uma possibilidade. Vale a lembrança de que o contrato do Abel com o Palmeiras, desde a sua última renovação, não prevê mais multa em caso de saída. O Palmeiras pode dispensá-lo sem pagar nada, o Abel pode pedir demissão sem ter de indenizar o Verdão. Mas hoje a prioridade no Fulham é outro técnico português,
Rubem Amorim, que fez muito sucesso no Sporting de Portugal e passou de forma discreta no Manchester United, não conseguiu repetir seu bom trabalho do futebol português. Até Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, aparece com mais chances do que o Abel Ferreira. Frank Lampard é um outro nome especulado. Se nenhuma dessas negociações avançassem, o Abel poderia ser alternativo. Treinador que está no futebol brasileiro desde 2020, um dos maiores vencedores da história recente do país, salário de 3 milhões de reais por mês, que faria dele um dos mais bem pagos da Premier League. A tendência é que não exista acordo. Cheguei a procurar o Palmeiras para saber se existiu algum contato ou sondagem por parte do Fulham. Ninguém no Verdão sabe absolutamente nada a respeito de um suposto interesse do clube inglês. Só para completar, registrar que o Abel passou os primeiros dias das férias do elenco no Brasil, depois já viajou para Portugal. Reapresentação do time está marcada para 21 de junho. E o Palmeiras arrecadou 25% a menos do que o previsto nesses primeiros 4 meses do ano, quando o assunto foi bilheteria. No planejamento orçamentário do Verdão estava prevista a arrecadação de 19 milhões e 900 mil reais com ingressos. Acontece que o Palmeiras ficou em 14 milhões e 600 mil, um prejuízo, uma perda de 5 milhões e 300 mil reais que vão precisar ser recuperados ao longo do segundo semestre. O que explica essa diferença? O Palmeiras precisou jogar 11 vezes na Arena Barueri ao longo do primeiro semestre, tudo por causa da troca do gramado e também por conta da realização de alguns shows. E a Arena Barueri, de fato, isso é muito óbvio, não caiu no gosto do torcedor palmeirense. Qualquer jogo por lá e a média de receita é muito menor, além também do público presente. O Palmeiras imagina ser capaz de faturar 62 milhões de reais com bilheteria e receitas relacionadas a jogos na temporada de 2026. Vai haver necessidade de uma bela escalonagem, um crescimento grande nesse segundo semestre para que essa meta seja alcançada, com a importante observação de que outros jogos ao longo do ano serão repassados para a Arena Barueri por causa da realização de shows. E a dirigente já afirmou que não pretende mais mexer com aquela história de um terceiro mandato ou uma segunda reeleição, algo que lhe causou enormes problemas internos. Pessoas importantes que sempre a apoiaram dentro do Palmeiras foram radicalmente contrárias a essa mudança do estatuto. E nas últimas entrevistas, Leila Pereira admitiu que pretende continuar no futebol, ainda que distante do Palmeiras. Um dos cenários seria a de compra de um clube. Ela deu a entender nessas últimas entrevistas que não gosta desse processo de eleição, disputa por votos, de ter de fazer lobby, algo que ela fez muito bem antes de se tornar presidente do Palmeiras. Hoje, ao que parece, ela já não gosta mais dessa história. E diante desse cenário, para ela, o mais natural seria adquirir um clube, torná-lo profissional, uma SAF, para que ela pudesse tocar o time do jeitinho que ela entendesse ser melhor. O Palmeiras ainda busca 273 milhões de reais com transferências de atletas. Podemos tirar mais 7 milhões e meio de reais desse número. Tudo porque Gabriel Silva está trocando o Santa Clara pelo Braga, ambos clubes portugueses. Gabriel Silva, atleta formado na base do Palmeiras, chegou a ser importante no time sub-20 e acabou negociado com o Santa Clara. Temporada passada, no futebol português, de 37 jogos, 10 gols e uma assistência. Chegaram a especular que o Gabriel poderia se mudar para o Sport e, no final das contas, operação fechada com o Braga, 3 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus por 80% dos direitos econômicos. Quando o Palmeiras vendeu o Gabriel Silva para o Santa Clara, ficou combinado que 50% do lucro seria dividido. O Palmeiras havia o vendido para o Santa Clara por 1 milhão de euros, ou seja, o lucro nessa operação de 3 milhões e meio de euros é de 2,5 milhões de euros, com o Palmeiras ficando com 1 milhão 250 mil euros. A gente está falando de mais ou menos 7 milhões e meio de reais, e olha que nessa conta nem estou colocando o percentual do mecanismo de solidariedade, aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. O Gabriel Silva tem potencial para continuar rendendo e, se performar bem no Braga, deve alçar voos maiores. O Palmeiras segue no mercado em busca de contratações, mas mais do que isso de vendas, até porque essa necessidade alta de conseguir obtenção de venda de atletas para bancar a projeção orçamentária de 400 milhões de reais ainda é um problema. Só para completar de vez em relação ao Palmeiras, já havia contado para vocês que o zagueiro Nino está descartado pelo Verdão.
atleta que foi alvo do Palmeiras. Houve um acordo entre Palmeiras e Nino no início da temporada, mas diante da insistência do Zenit em uma operação de 15 milhões de euros, o negócio está desfeito. Fala, palestrinas, passando aqui rapidinho só para lembrar vocês, tá? Vocês que acompanharam o vídeo até o final, deixa aquele like antes de sair o vídeo, tá? Ajuda demais o canal, tá? E para quem tá chegando, fica aí o meu convite, tá? Você que não conhece o canal, não se inscreveu aí, se inscreva, ativa o sininho, assim você não perde nada, tá bom? O sininho de notificação. E deixe seu like, tá bom? Peça o seu like aí para dar dando aquela ajuda pro canal, ajuda demais o canal, o seu like é muito importante, tá? E fique à vontade aí, convido vocês a estar olhando aí o canal, conhecendo o canal, vendo os vídeos anteriores, mais recentes. Vocês vão estar vendo que neste canal só tem notícia do Palmeiras e você pode até encontrar notícia que esteja atualizando as suas informações. Então, tá? Olhem aí com muita calma, fique à vontade, o canal de vocês. Pode ser que vocês encontrem aí realmente notícias que possa atualizar aí vocês. Então, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado a todos pela preferência que vocês estão dando aqui o canal, de estarem conosco. Espero que vocês permaneçam aí com a gente, tá? Quem puder estar aí compartilhando o vídeo aí com os amigos também ajuda, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Palestra, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!